Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas de pregação expositiva. Eu sou o pastor Gediel e estou aqui para tentar ajudar você a entender melhor como funciona o processo todo de pregação expositiva. Hoje eu separei aqui para nós um texto onde eu vou trabalhar um pouco mais sobre a questão da exegese, do estudo do texto de forma contextual. Então, eu queria ajudar você a fazer como se fazer uma exegese boa. E muitas vezes, para fazer uma exegese, você precisa até mais do contexto do que propriamente dito de estudos da palavra no original. É lógico que é necessário que a gente, em muitas situações, em muitos textos, a gente precise fazer a exegese no original. Mas o meu propósito com vocês, aqui nessas aulas e também no curso, é mostrar que somente com um estudo no português, somente com o que temos na escritura, nós temos ferramentas, nós temos material suficiente para fazer uma boa exegese e não sair aí do sentido do texto, certo? É lógico que quem faz uma exegese no original, na língua original, tende a encontrar mais verdades, a entender um pouco mais do contexto das palavras, né? Compreender um pouco mais profundamente o que o texto quer dizer. Porém, só com nossas ferramentas você vai ter instrumentos necessários, suficientes, para que você possa fazer uma boa exegese. Eu vou mostrar isso para vocês, que muitas vezes a exegese no original não vai ajudar você. Aí você vai precisar fazer uma análise, uma exegese mais contextual do que gramatical, certo? Não, volto a frisar, não que eu despreze a exegese gramatical, de forma alguma. Ela é necessária e ela tem o seu papel, mas em muitas situações ela acaba não nos ajudando, né, em algumas situações que pode acontecer em alguns textos, né? Por isso você precisa ter um pouco mais de controle no contexto da carta para que você possa, ou do discurso, para que você possa fazer uma boa interpretação. Então, eu separei aqui para a gente hoje o texto de Tiago, e eu vou compartilhar com você aqui. Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. É um texto bem conhecido, bem pequeno também, mas ele é um texto que tem a sua dificuldade. Porém, eu vou mostrar como essas dificuldades podem ser vencidas através de uma boa análise contextual. Então, a aula de hoje falando sobre a importância de se entender o contexto para que possamos interpretar corretamente o texto. Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao 11 diz: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Eu vou fazendo umas explicações, e depois das explicações e tirar das lições, eu vou encontrar a estrutura, como de costume, e tentar fazer pelo menos o esboço do sermão para você poder usar quando você pregar, e lógico que você vai precisar inserir aí as suas ilustrações e as suas aplicações, bem como a introdução e a conclusão do sermão, certo? Essas são partes bem particulares. No curso eu ensino como se fazer isso, né? Mas aqui eu não tenho tempo de fazer tudo, mas pelo menos eu deixo um caminho andado para que você possa caminhar sozinho. No verso 9, o que nós vemos? O irmão, porém, de condição humilde. Palavras que merecem destaque. O irmão, humilde, ou condição humilde. Vou colocar aqui humilde. Gloriar-se e dignidade. São palavras que merecem destaque. Se eu fosse fazer uma exegese gramatical, eu faria dessas palavras. Não do irmão, né? Acho que não seria necessário, mas da palavra humilde, palavra glória e palavra dignidade. Verso 10. E o rico na sua
insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Talvez aqui eu fosse fazer também uma exegese da palavra passará, talvez. Verso 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Veja que uma exegese gramatical, ela vai talvez me ajudar, talvez, mas eu vou mostrar como a exegese contextual me ajuda mais ainda. Olha lá. O irmão, porém, de condição humilde. Humilde em que sentido? Bom, a palavra humildade tem vários sentidos, né? Se você for procurar aí no dicionário, tanto no grego quanto no português, você vai encontrar a palavra humilde com uma série de significados, né? Pode ser significado de humildade no sentido de desprovido de recursos financeiros, ou pode ser humilde no sentido de reconhecimento das suas falhas, ou pode ser humilde no sentido de relacionamentos, ao se olhar igual às outras pessoas, enfim. Pode ser uma série de significados. Ou seja, a exegese gramatical não te ajudaria nesse caso. Porém, a contextual, sim. Olha lá. Por que que entendemos essa palavra humildade no sentido de desprovido de recurso financeiro? Por quê? Porque logo em seguida, Tiago vai falar do rico. Então ele está contrastando o irmão rico, ou perdão, o irmão pobre com o rico. Há um contraste aí. E quando ele usa a palavra rico, deixa muito claro que a ideia de humildade, a ideia de condição humilde do irmão, no verso 9, nada mais é do que um irmão que não tem recursos financeiros abastados, né? Vamos dizer assim. Ele não tem tantos recursos financeiros e por isso ele é chamado de irmão de condição humilde, certo? Então, humildade, já sabemos aqui, somente pelo contexto, que humildade significa, condição de humildade significa pobreza financeira, certo? Gloriar-se. O que seria gloriar-se? Bom, na exegese gramatical também não iria te ajudar muito, não. A exegese gramatical gloriar-se, talvez satisfazer-se, preencher-se, né? Tem vários sentidos aí da palavra gloriar-se, né? Ou se gloriar, honra. Isso não ajudaria muito você, certo? Mas quando nós olhamos o contexto, gloriar-se na sua dignidade. Seria necessário que eu encontrasse o significado da palavra dignidade para que eu pudesse, então, saber em que sentido é esse gloriar-se, certo? E a palavra dignidade, ela também tem a sua dificuldade, porque, de acordo com a exegese gramatical, ela vai dizer que significa exaltação, elevação. Então, é como se Tiago estivesse dizendo, o irmão, porém, de condição humilde ou de poucos recursos financeiros, glorie-se na sua exaltação. Bom, isso não me disse muita coisa. Ficaria, então, uma interrogação. O que Tiago queria dizer com dignidade? E aí muitas pessoas tentam especular. Assim, eu penso que é isso, eu penso que é aquilo, eu penso que é aquilo outro. Em outro texto diz isso, em outro livro diz isso, em outra passagem bíblica essa palavra é usada em determinado contexto. É lógico, isso tem a sua valia, a sua serventia. Porém, o primeiro passo para uma boa análise do significado de uma palavra é a própria perícope, é a própria unidade literária. Mas nessa unidade, Tiago não explica o que ele quer dizer. Então temos que procurar na carta. Quando procuramos na carta, referindo-se aí aos pobres, aos irmãos pobres, Tiago usa descreve eles para a gente com algumas virtudes ou algumas coisas que são consideradas como motivo de exaltação. Olha o capítulo 2, verso 5, eu vou partir do pressuposto que você tem uma Bíblia aí com você, eu tenho uma aqui também. Diz o seguinte, ouve, meus amados irmãos, Tiago, capítulo 2, verso 5, ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres,
para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Veja bem, veja que nesse contexto, nesse texto, perdão, capítulo 2, verso 5 de Tiago, Tiago descreve os irmãos pobres como aqueles que foram escolhidos por Deus para serem ricos em fé, abastados em fé e herdeiros do reino. Ou seja, com uma herança celestial. Eles possuem duas coisas, duas bênçãos. Eles são ricos em fé e eles herdaram o reino. Eles obtiveram essa herança. Então, voltando para o nosso texto, podemos ver o seguinte. O irmão, porém, com poucos recursos financeiros, glorie-se na sua dignidade, ou seja, glorie-se naquilo que ele possui como servo de Deus. Ele é rico em fé e herdeiro do reino. Ou seja, glorie-se na sua herança, na herança espiritual que Deus lhe concedeu. Ou, herança também tem a ver com riqueza, glorie-se na riqueza espiritual que Deus lhe concedeu. E essa riqueza espiritual é a fé e o direito de estar na glória, ou no reino de Deus. Então, aqui no verso 9, nós temos aí já o entendimento adequado do texto por causa do contexto. O irmão, porém, de poucos recursos financeiros, glorie-se, satisfaça-se, esteja satisfeito naquilo que possui, na herança espiritual que adquiriu, ou na riqueza espiritual que obteve. Então, essa é a ideia importante. Eu vou até escrever aqui que o que nós aprendemos nesse texto, no verso 9, já podemos tirar uma lição importante para a nossa vida. A satisfação do cristão pobre está em seu valor espiritual. Ou em seu valor como herdeiro do reino de Deus, né? Em sua riqueza. Pronto, vou trocar aqui. A satisfação do cristão pobre está em sua riqueza espiritual. Pronto. Chegamos aí a uma verdade nesse verso 9. Isso aí implica algumas coisas. Eu não deveria colocar isso nessa aula, mas eu não consigo. Eu vou colocar. Por quê? Veja, se Tiago está dizendo que o irmão de condição humilde, o irmão crente, que tem pouco recurso financeiro, deve se gloriar naquilo que possui, na riqueza espiritual que possui, então é possível, aqui é outra conclusão que eu tiro, é possível que muitos cristãos estejam se satisfazendo, estejam insatisfeitos, melhor, se satisfazendo em coisas materiais, estejam caindo no erro de estar se alegrando, se regozijando só em riquezas materiais e não nas espirituais. Esse é um ponto importante. Então, isso aqui eu já usaria, por exemplo, na minha aplicação. Aqui estaria o princípio, certo? Vou colocar em negrito aqui para você. E aqui já seria a parte da minha aplicação, né? É possível que muitos cristãos, mesmo sendo cristãos autênticos, estejam se gloriando nas coisas materiais. E aí eu listaria, talvez, que coisas materiais seriam essas, né? Poderia dizer, falar de bens, colocar assim, de propriedades,
Poderia colocar também em dinheiro. Eu também poderia colocar propriedade, dinheiro. O que mais? Deixa eu ver outra expressão aí, propriedade, dinheiro, pensar aqui um pouco mais, que seriam essas riquezas materiais. Aquilo que o dinheiro traz, talvez, né? A riqueza. Pronto. Então, eu pegaria pelo menos umas 3 ideias aqui, propriedades, citaria algumas delas. Há pessoas que buscam, que estão satisfeitas somente quando possuem uma casa própria, ou há pessoas que estão satisfeitas quando alegres e felizes somente quando adquirem um bem material, ou há pessoas que só estão alegres quando tem dinheiro na conta, né? Ou há pessoas que só estão alegres enquanto não adquirirem, digamos assim, riqueza material, boa quantidade de riqueza material, elas estão insatisfeitas, enfim. Eu pegaria essas ideias aí e tentaria aplicar e mostrar para os irmãos o perigo de estarmos nos satisfazendo ou nos alegrando ou nos gloriando somente, ou nos gloriando nas riquezas materiais. Então, tivemos aqui um princípio, vou apagar isso aqui para a gente poder visualizar melhor, vou apagar isso aqui também. E aí, esse aqui é do verso 9, né? Vou até descrever aqui, verso 9. Pronto. E aí, corremos para o verso 10 agora. E o irmão o irmão não, perdão, verso 10. E o rico na sua insignificância. Veja que Tiago não chama o rico de irmão. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância. Mas ele pode ter simplesmente omitido, né, a palavra irmão lá, e já partindo do pressuposto de que era um irmão, ele simplesmente omite. Mas pensa bem, por que Tiago não estaria se referindo ao rico como alguém que é crente? Nesse contexto, né, gente? Não é falando de forma geral, falando desse contexto da carta. Por quê? Porque, veja bem, quando Tiago se refere ao rico, ele diz, e ele passará como a flor da erva. E como é que a flor da erva passa? Aí ele usa uma ilustração no verso 11. Ele pinta um quadro no verso 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca. E a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Veja que o rico vai se murchar e o rico passará. Essa ilustração que Tiago usa aqui, nesse trecho do verso 11, era algo muito compreendido pelos leitores. Digamos que fosse uma flor que está ali desabrochando logo no início da manhã, no deserto, e aí logo nos primeiros momentos vem aquele bafo quente, aquele calor escaldante, e aí a mesma velocidade com que a flor se desabrochou, ela se queimou, ela foi queimada pelo sol, ela secou rapidamente. E aí Tiago diz que o rico, acontecerá a mesma coisa com o rico. Veja que Tiago não diz que acontecerá a mesma coisa com a riqueza dele, mas isso vai acontecer com ele. Porque isso acontece com ele em todos os seus caminhos. Então, lá no capítulo, deixa eu ver, capítulo 5 de Tiago, nós encontramos mais uma referência ao rico. Por isso é necessário que quando formos pregar em uma carta, a gente saiba do contexto todo da carta. Eu tenha lido a carta pelo menos umas 3 vezes, né, toda a carta.
para a gente ter em mente o seu contexto todo. Quando nós encontramos aqui Tiago, capítulo 5, é mais um local onde Tiago faz referência aos ricos. Lá no capítulo 5, verso 1, diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram nos vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Veja que o quadro que Tiago pinta desses ricos que estavam no contexto do público em que ele escreve, eram pessoas que não eram, de fato, tementes a Deus, desonestas, desumanas, trapaceiras. O quadro que ele pinta desses ricos é um quadro extremamente, digamos, ruim dessas pessoas. É como se ele dissesse que essas pessoas, elas não terão, digamos assim, como se justificar. Eles estão ameaçados, lá no verso 1 do capítulo 5, as vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, nesse caso, eles têm vivido regaladamente, vivido de acordo com os prazeres, engordado o coração, eles têm se alegrado mesmo na injustiça, na matança. Esses cristãos, de forma alguma, essas pessoas que estão na igreja, de forma alguma, podem ser chamadas de cristãs. Estão na igreja, mas infelizmente não são cristãs. Sobre elas, então, está uma ameaça de destruição. Ela passará, ela será murcha, ela morrerá em todos os seus caminhos, caso não haja, lógico, arrependimento. Então, os ricos aqui não são irmãos. Os ricos aqui estavam frequentando a igreja, a sinagoga, naquele contexto, não eram irmãos. E, ironicamente, Tiago diz, então, se você tiver que se gloriar, então glorie-se na sua insignificância. E o que é insignificância aqui para o rico? É sua riqueza material. Ele é insignificante. Ele é rico, ele tem bens materiais, mas ele é insignificante. Olha, como se estivesse dizendo assim, olha, rico, se você quiser se gloriar, se glorie em algo que é insignificante. A sua riqueza material é insignificante. E ele diz que esse rico passará, ele murchará como a flor da erva, faz a comparação, e depois ele encerra dizendo que assim murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, ele será destruído, queimado, tal qual a flor da erva é queimada pelo calor do sol, assim também o rico, que não é crente nesse caso, ele será murchado, ele será queimado. E se ele tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se na sua riqueza agora. Né? Esse é o tempo que você tem para se gloriar. Então, podemos encontrar mais uma lição, então, aqui nessa parte, é que o rico não crente, vou escrever aqui, não cristão, vou colocar aqui não cristão, ou você pode colocar descrente também, tanto faz, perece ou perecerá.
Melhor. Pois suas riquezas são temporárias. Essa é a explicação que o Tiago dá. É rápido que se seca. Suas riquezas são temporárias. Pronto. Vírgula aqui. Pronto, estamos aí. A riqueza dele surge, mas rapidamente ela será consumida. E assim como acontecerá com a riqueza, assim também será com o rico não crente. A outra verdade que nós podemos aprender aqui também, além desta, é que a glória a satisfação do não cristão ou do descrente, tanto faz, está fundamentada em suas riquezas materiais. Pronto. Encontramos aí três verdades aí, três lições que nós encontramos aqui no texto de Tiago, né? Uma no verso 9 e as outras duas aí misturadas aí no verso 10 e 11, certo? Terminamos o sermão? Não, não terminamos. Aqui nós encontramos as lições do sermão, certo? O que vamos fazer agora? Vamos tentar fazer uma estrutura do sermão. O que poderíamos falar como tema do sermão aqui? Veja que aqui no verso 9 é a primeira parte, porque ele fala do irmão pobre. E o verso 10 e 11 é a segunda parte, porque ele fala do não crente rico, né? Então, o texto se divide em duas partes. O irmão pobre e o não cristão rico. E aí, olhando para o contexto, nós podemos dizer que a afirmação, a exortação de Tiago, está muito clara aqui nessa expressão que ele usa, glorie-se. Certo? Esse é o mandamento, é o verbo forte, digamos assim, do texto. O irmão de pobre, glorie-se, se alegre, se satisfaça na sua riqueza espiritual, e o não cristão rico se satisfaça na insignificância da riqueza material. Então aqui nós temos aí a expressão mais forte. Aqui de forma direta e aqui de forma, no verso 10 e 11, implícita, mas de forma irônica, né? Glorie-se naquilo que é temporal e você vai perecer. É uma ironia que Tiago usa aqui. Então, podemos dizer que o tema deve estar girando em torno dessa expressão, gloriar-se, né? Vamos colocar aqui o tema. Eu vou sugerir que o nosso tema seja, deixa eu ver, onde encontrar satisfação. Vou colocar isso aqui. Onde encontramos satisfação? Onde encontrar, melhor. Ele fala de dois públicos diferentes, né? Pronto. Tem uma pergunta até.
Você pode colocar também onde o homem encontra satisfação, tanto faz. Primeiro ponto, o cristão se satisfaz na riqueza espiritual. O não cristão se satisfaz na riqueza material. Então, essas são as duas divisões que temos, né? Duas divisões não quer dizer duas lições. E agora nós pegamos as lições que aprendemos e colocamos aqui, né? Vamos colocar elas aqui. Essas aqui relacionadas ao verso 9 e essas outras duas relacionadas ao verso 10 e 11, né? Deixa eu organizar para você visualizar melhor aí. Pronto. Encontramos aqui, vou tirar esses versos, que você já sabe que saíram do verso 10 e 11, só para melhorar a nossa visualização aqui. Pronto. Onde encontrar satisfação? Ou pode colocar onde o homem encontra satisfação. Onde pessoas encontram satisfação, né? E você pode colocar, tipo, os crentes, os cristãos, encontram satisfação na riqueza espiritual. E os não cristãos encontram satisfação na riqueza material. Tanto faz. Mas a questão aqui, nós temos aí 3 lições que aprendemos. Primeira, aqui. Segunda e terceira, aqui. Certo? Você consegue visualizar aí comigo? Então, primeira no verso 9 e mais 2 no verso 10 e verso 11. Eu vou colocar em amarelo para você visualizar as lições, tá bom? Pronto, agora com certeza você está visualizando aí. E aqui finalizamos o processo estrutural do nosso sermão. O que foi que fizemos? A exegese contextual, né? Encontramos aí a estrutura, encontramos as lições, e agora, terminou isso? Não, em cada parte, você precisa fazer 2 coisas, pelo menos, em cada parte, em cada princípio, melhor dizendo, em cada lição. Você precisa ilustrar e precisa aplicar. Certo? No curso, eu tenho aulas só para isso. Para explicar como é que a gente pode e deve ilustrar de maneira saudável, de maneira sensata, sem fugir do princípio que nós encontramos, né? Então, pronto, está aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui para você poder visualizar tudo. Deixa eu ver se pronto. Então, está aqui o nosso esboço do sermão. Você pode botar uma foto, se quiser. Está pronto? Não, você vai precisar, antes de tudo, fazer 2 coisas, né? Fazer a ilustração, aplicação, lógico, mas depois que você terminar tudo isso, aí você faz uma introdução e uma conclusão. Na introdução, você pode pegar algo relacionado a onde as pessoas se encontram satisfação hoje, alegria, realização, e no final, na conclusão, você faz uma recapitulação daquilo que você viu, né, daquilo que você ensinou. E aqui finalizamos
o nosso sermão expositivo. Não precisei de análise gramatical, coisa assim, para me ajudar a encontrar o sentido real do texto, a mensagem do texto. Então, meu objetivo no curso também é mostrar para você que é possível você ser um bom pregador expositivo sem necessariamente saber grego e hebraico. Lógico que quem sabe grego e hebraico pode se aprofundar ainda mais e, às vezes, encontrar até mais verdade do que as pessoas que não têm grego e hebraico encontram, certo? Mas isso não é impeditivo. Você pode, com aquilo que você tem, você pode fazer um bom sermão expositivo. Bom, se você gostou da nossa aula, peço que você, então, dê o seu like aí. Isso é importante para a gente, para que a gente possa, o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e ele possa estar compartilhando com outras pessoas. E você também pode fazer isso, né? Se inscrever no nosso canal, colocar o sininho aí. Toda vez eu estou colocando uma aula nova, né, sobre pregação expositiva para ajudar você. E eu peço que você também ajude outras pessoas compartilhando isso com seus amigos, com as pessoas que querem aprender a pregar expositivamente ou querem ensinar na escola bíblica dominical, né, ou são líderes da igreja que precisam conhecer bem a Escritura. Peço que você compartilhe isso com eles e convide-os para seguir nosso canal aqui no YouTube e também no Instagram, no Facebook. Então, que Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula. Espero ter ajudado você a desenvolver ainda mais na pregação expositiva. Então, eu espero você na nossa próxima aula de pregação expositiva. Até lá, um forte abraço. Deus abençoe você.